Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom e ele passe para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Aquela mulher, ela passou 18 anos encurvada. Era um espírito que a aprisionava e ela estava doente havia 18 anos. E ela só olhava para o chão. Imagina uma pessoa passar tantos anos, 18 anos, sem poder olhar no rosto das pessoas, sempre olhando para o chão, porque ela era encurvada, ela não podia andar normal como todos nós. Então, quantas pessoas, e Jesus a curou, então quantas pessoas, elas vivem uma vida de enfermidade às vezes física, emocional, e às vezes não é os remédios. Ela começa a tomar os remédios e aqueles remédios ele não faz efeito, e ela tem que tomar os remédios, porque se ela não tomar, ela não se sente bem, é um alívio, mas ela não tem a cura. E às vezes a enfermidade é espiritual. Quantas pessoas elas não sabem e elas não pedem a sua cura para Deus? Como diz na palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 7, versículo 8 e versículo 8 ao 12. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, muitas pessoas, elas não pedem a sua cura, elas não sabem como pedir, e elas ficam passando às vezes por coisas e que elas não entendem. Por que a medicação não dá certo? Por que o emocional ela não se liberta daquele problema, daquela enfermidade? Outras pessoas passam por enxaquecas, passam por labirintite, várias coisas, muitas coisas. Quantos problemas de saúde que as pessoas passam e elas se acostumam a tomar os seus remédios, elas precisam ir ao médico, têm que ir ao médico, mas a nossa vida, ela precisa de um equilíbrio.
do emocional na vida, no nosso mundo natural, e cuidarmos do corpo físico com boa alimentação, buscarmos os médicos, fazer prevenção, porque é melhor, como falamos, é melhor prevenir. O melhor é você ir ao médico e fazer uma prevenção do que ir procurar um médico quando já está doente. Mas tem um mundo espiritual. Por que muitas pessoas às vezes sofrem e às vezes tem outras que falam assim: eu preciso de uma oração. E quando elas recebem aquela oração, elas entendem, aquilo passa, aquilo dá um alívio, e outras são curadas de verdade. Porque quando pedimos a Deus com fé, nós recebemos o nosso milagre. E aquela mulher, ela estava encurvada por 18 anos. Quantos anos tem pessoas que passam praticamente a vida inteira com um problema e ela não sabe que o problema dela também é espiritual? E tem pessoas que quando começam a conhecer a palavra de Deus, a ouvir a palavra do Senhor e começam a se apegar com Deus, elas começam a ver uma luz, sabe aquilo que falamos, a luz no fim do túnel, que é verdade, que é pura verdade, porque Deus, Ele cura, Ele liberta, e só não recebe aquele que não pede. Quantas pessoas ficam encurvadas por humilhações? Tem pessoas que são tão humilhadas que elas não olham direito nos olhos das pessoas e elas conversam mais cabisbaixo. Tem pessoas que não olham nos olhos por maldade, porque elas escondem, elas ficam fugindo do olhar. Mas tem outras que elas são tão tímidas e elas passam por tanto sofrimento, por tanta humilhação, que elas não têm coragem. Você já conheceu alguém assim, que ela é tão sofrida que ela olha mais para o chão do que diretamente para as pessoas? E outras pessoas que passam por humilhação no trabalho, que elas também se curvam, elas se doam, elas fazem tudo que está no alcance dela, mas quanto mais elas fazem, mais elas são exigidas e elas não são valorizadas. Temos que fazer oração, temos que pedir a Deus e temos que confiar, porque Ele liberta. Não podemos levar a nossa vida fazendo de conta que não está acontecendo nada, e você não pode se acostumar com essa situação de humilhação, de muita sobrecarga em cima de você no relacionamento. As humilhações, as palavras de maldição, a tratar o outro como se ele fosse inferior nas finanças. Pessoas que trabalham e elas não veem resultado nas finanças delas. É uma coisa que deixa a pessoa desanimada. Parece que ela está carregando um peso em cima dela. Parece que colocaram muitos pesos em cima delas. Tem pessoas que elas dormem à noite e no outro dia elas amanhecem cansadas, com fadiga, sem paciência, com mau humor. E isso não é só do mundo natural, não é só do trabalho. Porque um trabalho, quando nós realizamos o nosso trabalho e nós gostamos do que fazemos, o trabalho ele não causa danos. Ele geralmente, quando trabalhamos com amor e quando estamos num ambiente bom, ele traz renovo, dá alegria. Você não já ouviu dizer às pessoas
Eu já ouvi várias pessoas dizer: ai, graças a Deus, eu amo o que eu faço, eu trabalho com o que gosto, eu sou feliz e eu sou grata a Deus pelo meu trabalho. E eu fico feliz quando eu estou trabalhando, porque eu agradeço a Deus pelo meu salário, pelo que eu ganho, eu dou o dízimo e eu fico bem e eu fico em paz. Já tem outras pessoas que elas trabalham em lugares que quando elas entram, a vontade é de já sair daquele lugar. Sabe quando a pessoa fala aquela palavra que não é boa, dá vontade de desaparecer, de sair daquele lugar. Porque são ambientes pesados, ambientes que deixam as pessoas que parece que elas estão carregando peso nas costas. Parece que elas andam encurvadas, com um peso enorme, que não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de ir para aquele lugar. Lugares que pessoas falam coisas erradas, geralmente eles atraem a força do inimigo. Então, mesmo você sendo uma pessoa boa, mesmo você sendo uma pessoa que se cuida e que ora, que faz oração, mas às vezes não é você, é alguém da sua casa que frequenta um lugar assim, que é um ambiente pesado, que é um ambiente que quando você entra, você não se sente bem. Aquela pessoa também, ela começa a mudar o comportamento dela. Às vezes, tem lugares que os jovens frequentam e que não são lugares errados, são lugares que precisam ir. Escolas que pessoas, elas não têm, vamos dizer, como um dirigente de uma igreja, se ele é um bom dirigente, ele é um bom líder, aquele ambiente ele fica leve. Mas já houve pessoas que passaram por decepções em igrejas e infelizmente essas pessoas, elas não querem voltar em outras igrejas porque elas acham que todos são iguais, mas não são iguais. E mais, vamos à igreja para ouvir a palavra de Deus, mas só que em qualquer lugar que tem uma pessoa que ela não é temente a Deus e aquele ambiente, ele não é um ambiente que é um ambiente leve, as pessoas que começam a frequentar aquele lugar, ela começa a sair pesada, ela começa a sair de outra forma, ela entra de cabeça erguida, ela entra de um jeito. E porque muitos jovens, eles começam em um ambiente de sala de aula, aquilo começa a contaminar, porque tem uns que não andam bem acompanhados espiritualmente e começa a passar para os outros. Por isso que você deve orar muito pelos jovens, porque muitos jovens às vezes vão para a escola e eles chegam diferente em casa, porque são muitos pensamentos, são muitas famílias diferentes, cada jovem mora em um ambiente diferente e quando eles se reúnem, aquela situação que um está passando, se o outro ele não estiver bem emocionalmente, vai passando para os outros. Eu não sei se você está me entendendo. É questão de espiritualidade. Quem pensar e viver só como no mundo natural, não vai entender e vai perecer. Vai passar por problemas porque não está entendendo. Agora, aqueles que buscam a palavra do Senhor e sabe que existe um mundo espiritual e sabe que não pode se brincar com isso, vai orar pelos seus filhos, vai orar pelos professores, vai orar
pelos diretores, os coordenadores das escolas, porque temos que entender uma coisa: o nosso mundo, nós estamos, os pais, os avós, estamos preparando os nossos jovens e as nossas crianças para deixarmos esse mundo para eles. Então temos que orar por eles, para eles serem bem encaminhados e pedir a Deus que afaste todos os males e perigos, porque acontecem muitas coisas terríveis nas escolas. Porque são pessoas que uns moram em lares que a família é de oração, outros moram em lares, infelizmente, de pessoas que não são tementes a Deus, não oram, não buscam a Deus, e aquele ambiente familiar é de brigas, é de palavras de maldição, às vezes de violência dentro do lar. E os jovens, eles ficam suscetíveis ao mundo espiritual, e geralmente são os pais que oram pelos filhos. Geralmente é a família que busca. Então, se uma criança, um jovem, ele nasceu em um lar que não tem paz, em um lar que pessoas não oram, não buscam a Deus e só vivem falando coisas terríveis uns com os outros, então aquele jovem, ele não anda em paz. E aquilo que acompanha, infelizmente, vai passando para os outros. Porque é assim, infelizmente é assim. As pessoas, elas brincam com o mundo espiritual e elas não prestam atenção. Aí, às vezes, o filho está com um comportamento, eles mudam o comportamento, por quê? Porque eles estão em um ambiente carregado. Nas escolas deveriam ter momentos de orações. Hoje em dia, no passado, as pessoas falavam de oração nas escolas, as pessoas tinham aula, só que era de religião, e eu não estou falando de religião, eu estou falando da palavra de Deus. E como você olhar para um filho seu sem você ter raiva e entender que muitas coisas é o peso espiritual na vida do seu filho. Às vezes você vê um jovem cabisbaixo, um jovem que não tem um bom diálogo com a família é uma família de paz, e ele começa a mudar o comportamento, ficar irritado, não ter diálogo, e ele se tranca e ele só tem o mundinho dele e dos amigos dele. Isso você pode crer, começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a ouvir a palavra do Senhor e ler a Bíblia, porque a Bíblia é nosso manual, é o manual dos pais, é o manual para os casamentos, é o manual do ser humano. Quando nós começamos e pedimos um entendimento para Deus, para entender a palavra dele, para buscar a nossa cura e libertação, cura nossas curas e das nossas famílias. Porque tantos pais e filhos às vezes não se entendem, porque eles pensam que é só a pessoa, que o filho é insuportável, que o filho é um preguiçoso, uma preguiçosa, que o filho não quer nada com nada, mas são as más companhias, porque as más companhias são daqueles. Por isso que devemos orar por todo aquele que estuda, por todos os estudantes, por todos os jovens, todas as crianças, sem exceção. Por quê? Porque quando Deus dá livramento em uma escola, todo dirigente de uma escola deveria orar junto com os professores e com os seus alunos, todos os dias em suas escolas. Deveriam se direcionar a Deus e pedir a proteção de Deus, porque quando tem uma pessoa que ela cuida do seu ambiente natural, ela higieniza, ela limpa,
é um ambiente perfumado, é um ambiente limpo, é um ambiente bom, mas ela não cuida do espírito, quando ela não é uma pessoa espiritual, uma pessoa temente a Deus e que busca a Deus e que entende do mundo espiritual. Imagine um monte de pessoas aglomeradas em um lugar, cada um com seus pensamentos, cada um com suas vontades. Uns chegam revoltados, outros chegam na paz, e olha só, estão todos juntos. Então, o mundo espiritual que anda com quem não busca a Deus, ele é de verdade, não é ficção, não é invenção, porque como aqui, olha, uma mulher, ela vivia 18 anos encurvada e era um espírito que a acompanhava. E Jesus, ele libertou aquela mulher. Quantas pessoas que elas perdem a vida e a família não entende o que aconteceu com aquela pessoa e ela não ora, ela não entende do mundo espiritual, ela não busca e ela só fica, ai meu Deus, por que que meu filho está assim? Por que que minha filha mudou? Por que que aconteceu isso? Então temos que orar, temos que pedir a Deus a proteção do Senhor. Por que que está acontecendo tantas coisas no mundo? Por falta de entendimento. Porque as pessoas não entendem, acham que é só ruindade do outro, acham que é só maldade. Fala que aquele filho está dando muito trabalho, já virou a cabeça, já não entende mais porque não tem como conversar. Busque a Deus, bata na porta, peça, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abrirá. Vamos pedir a Deus a proteção das nossas famílias, de nossos lares, dos nossos filhos e netos nas escolas, porque é muito sério. Porque as pessoas ficam só falando palavras que amaldiçoam cada vez mais, ficam falando, é porque no mundo jaz o inimigo e que não tem mais jeito e que o mundo acabou e que tudo. Gente, pelo amor de Deus, vamos salvar vidas, vamos orar de verdade, vamos interceder uns pelos outros. Quando vê um filho de alguém passando por alguma provação, vê alguém com uma mãe de olho inchado de chorar, ou uma mãe encurvada de dor. Quantas mães estão encurvadas de dor pela perda da convivência com seus filhos, porque não pode receber seus filhos em suas casas, porque filhos que usam drogas, filhos que fizeram coisas erradas e se separaram dos pais, filhos que não fizeram coisas erradas, mas não querem saber dos seus pais, e aquela família, ela anda encurvada, ela fica com vergonha, ela fala, meu Deus, o que que eu fiz? Eu criei tão bem os meus filhos, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer na minha parte, mas o mundo espiritual, a maldade do inimigo, de Satanás, ele não dorme. Mas temos um Deus que é poderoso e temos que buscar a proteção em Deus. Temos que orar, temos que pedir a Deus libertação para nossa saúde, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que caia as vendas dos nossos olhos espirituais. Não podemos ficar escondidos com medo. O medo não é de Deus. Temos que orar e temos que ir para o fronte de batalha e orar pedindo a proteção do Todo-Poderoso. Ore o Salmo 91 na sua casa, ore pelos seus filhos, não entregue seus filhos para o inimigo das nossas almas. Entregue seus filhos para Deus. Ore e não entregue, não ande mais curvado, não deixe que os sentimentos
te confundam, como que você não fez. Olha, eu fiz tudo, eu estou fazendo tudo, mas eu não estou conseguindo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não baixe sua cabeça para o inimigo, não baixe sua cabeça, erga sua cabeça, erga para os céus. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser orar sentado, faça a sua oração do fundo da alma, do fundo do seu coração. E vai aqui um pedido meu, um alerta para todos aqueles que são dirigentes, professores, que são coordenadores de escolas e... Como é que fala? Perdão, quem cuida das escolas, me perdoe que faltou a palavra, mas quem cuida das escolas, os diretores que cuidam das escolas, orem, comece a orar com os alunos, façam isso. Não estão vendo o que está acontecendo no mundo de hoje? Não podemos fechar os olhos e deixar os nossos jovens largados à própria sorte. Não feche os olhos. Você que ama o seu trabalho, professor, professora, ore na sala de aula com os seus jovens, com suas crianças. Mude a sua rotina. Temos que ter o temor do Senhor e buscar a Deus. Quantas tragédias têm acontecido nas escolas porque as pessoas, elas esqueceram que elas precisam orar. A sala de aula tem muitas pessoas juntas e precisam de orações. Quantas vezes vidas são salvas, acontecem livramentos por uma oração. Quantos pais que, quando começam a orar, começam a libertar os seus filhos, começa a ter libertação nos seus lares, começa a ter milagres acontecendo e as pessoas começam a andar de cabeça erguida e falam, aquele filho que estava perdido, igual o filho pródigo, ele voltou, ele melhorou, eu orei, Deus escutou minha oração, porque todo aquele que pede com fé em Deus, ele recebe. Aquele que busca, encontra Deus. Aquele que bate na porta, Senhor, Senhor, me socorre, tem misericórdia de mim, me socorre a minha família. Seja autêntico, seja autêntica, faça a sua oração sem repetição, converse com Deus, fale dos seus problemas, não deixe que sua vida passe e você fique encurvada de problemas, seja nas finanças, seja no seu casamento, seja no relacionamento no seu trabalho, seja nas escolas dos seus filhos. Chega de andarmos encurvados. Temos um Pai, um Deus que é todo poderoso e que está do nosso lado. E é como ele fala, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Isso é a palavra de Jesus. Então, vamos pedir, ter fé e saber que quem pede, recebe. Não deixe de pedir pela sua cura, pelo seu casamento, pela sua paz, pelos seus filhos, pela sua vida. Somos vencedores em Cristo Jesus. O Senhor já deu a vida dele para nos salvar. Somos livres, não podemos aceitar. Cuidado com as suas palavras. E passe para outras pessoas, alguém que você sabe que a família está precisando ouvir essa palavra de hoje, que é a palavra do Senhor. Passe esse áudio para ela. Passe essa oração. Vamos ajudarmos uns aos outros. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, nos ergue para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, com teu amor e poder e nos enche com a tua paz. Dai-nos a paz que excede todo o entendimento, em nome do Senhor Jesus. Entra nos lares. Vem, Senhor,
entra nas escolas, entra nos trabalhos e nos ergue, Senhor. Tem misericórdia de todo aquele que anda com problema de saúde física, mental, emocional, espiritual, problemas nas finanças, no casamento, no trabalho. Pai, em nome de Jesus, alivia toda a dor. Tira, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua cura, que o teu amor, a tua bondade e misericórdia nos encha com teu amor e poder e cura, Senhor, e liberta os teus filhos para a tua glória, Pai. Todo aquele que está inscrito no canal, todo aquele que pede oração, que o Senhor entre com socorro na vida de todos eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glórias a Deus.